Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debate. Essa semana nós vamos falar de um tema que diz respeito a todos nós. Não saia daí, porque às vezes as pessoas ficam esperando saber que tema que nós vamos debater. E o tema de hoje diz respeito, primeiro, a essa relação que nós estamos aqui. Algo está chegando até você através de quê? De dados. Está chegando até você através de uma informação. Está aqui na minha mão algo que todos nós temos, né? Minha mãe tem 89 anos e tem esse aparelho aqui e não abre mão dele. Sabe mais coisas do que eu através desse aparelho aqui. Tem pessoas que têm 2 desses aparelhos aqui até. Tem pessoas que têm até 3 desses aparelhos, né? Tem pessoas que têm um aparelho desse comercial, né? E 2 aparelhos desse na relação pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós vamos falar muito aqui da privacidade com relação a essa lei. Nós vamos falar hoje da privacidade na internet. Vamos falar sobre a proteção de dados. Dados atualizados em janeiro de 2024 afirmam que 66% da população mundial é usuária da internet, o que equivale a 5 bilhões e 300 milhões de pessoas. O usuário global médio da internet passa cerca de 7 horas online todos os dias. Em 31 de dezembro de 2023, existiam mais de 1 bilhão e 130 milhões de websites em todo o mundo. Estima-se que as vendas globais de comércio eletrônico no varejo totalizam 6,4 trilhões de dólares em 2024. Para falarmos com relação ao que significa esse mundo, que é um mundo que já existe há muitos anos, mas precisava ser regulado, precisava se colocar, né, linhas que aqui pudesse de alguma forma começar a ordenar. Estava ficando muito bagunçado, ainda está bagunçado, mas já existe agora uma lei para começar a ordenar isso. Então essa é a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso nós trouxemos 2 feras aqui. Feras que são feras especialistas, não são feras de ouvir falar, apenas o que eu acho, é isso ou aquilo, não. Feras que vão fazer com que você, ao terminar esse programa, você possa ter conteúdo suficiente e relevante para que você possa debater em qualquer mesa, em qualquer papo a respeito do que significa isso. Posso, não posso? Você cedeu meus dados? Eu posso te ceder isso? O que faço com isso? Foi crime ou não foi crime ceder esse tipo de dado ou não? Quem está aqui conosco hoje é ele, Carlos Coletti. E aqui a gente tem, Carlos, por iniciativa e por hábito, né, não apresentar o convidado. E a gente diz o seguinte, a gente coloca a imagem do convidado e diz o seguinte, Carlos Coletti por Carlos Coletti. Quem é Carlos Coletti? Bom, eu hoje me considero uma pessoa que é extremamente interessada na questão tecnológica, né? Eu acho que o tema que vai ser falado aqui hoje sobre proteção de dados, ele é um tema que ele está diretamente ligado a essa sociedade da tecnologia, mas eu acho que uma definição que a gente tem quando fala da tecnologia, essa questão que a tecnologia tem da evolução rápida. Então eu acho que também essa é uma questão, enquanto pessoa, de se colocar nesse movimento constante de evolução. Então a proteção de dados hoje é um tema importante e eu acho que enquanto pessoa, né, hoje eu trabalho com proteção de dados, eu tenho interesse nesse tema, é um tema muito importante, mas é um tema que ele vai evoluindo ao longo do tempo e eu acho que, então, a definição do Carlos como pessoa hoje, que é um consultor de proteção de dados, é de uma pessoa que está em constante evolução e interessado no tema, uma pessoa que está estudando sempre o tema de proteção de dados e que está extremamente lisonjeado por poder falar sobre o tema no programa, que é um tema de extrema importância. Eu espero que todo mundo que assista ao programa hoje consiga ter uma dimensão da importância que esse tema tem, né? O Carlos foi extremamente humilde. O Carlos é advogado, ele é especialista, e a gente fala exatamente isso. Quem trabalha com conhecimento, né, quem
tem por característica exatamente isso. Nós, o próximo convidado, trabalhamos juntos durante muito tempo na universidade, e nós lá temos por hábito dizer o seguinte: ninguém se forma em mais nada, né? A formação ela é contínua. Você tem apenas um formalismo ao término, né, regular do ensino superior de algum tipo de curso, a gente fazer a entrega ali simbólica daquele canudo que é ali o diploma de uma etapa de conclusão, mas você não tem a formação. E a melhor coisa que tem para nós que trabalhamos muitas das vezes com o conhecimento é a gente fazer transbordar. A gente não ter, às vezes, o orgulho e a vaidade da gente ter dentro de nós esse conhecimento e a gente não democratizar isso. E eu trago agora para vocês ele que disse que trabalhamos juntos durante muito tempo e tive a satisfação de tê-lo em outros debates quando fizemos durante muito tempo outro debate em outro momento, que é o Marcos Randazzo. Bem-vindo, professor Marcos, prazer em estar com você aqui novamente. Marcos Randazzo por Marcos Randazzo. Essa versão de Marcos Randazzo, essa melhor versão ou não de Marcos Randazzo? Talvez seja a melhor versão, estou ficando mais velho, né? Então acho que isso é interessante. Como o Roosevelt falou, um prazer estar aqui mais uma vez, professor. Sou professor universitário, né? Enfim. Também, né? Também, enfim. A gente participa de muitas associações, temos alguns títulos também aí de pós-graduação, de mestrado, mas são coisas que eu acho que é menos importante do que a disseminação do conhecimento. O que a gente pode fazer é a transformação das pessoas, é o que você falou com muita propriedade. Nós não somos professores, nós estamos professores, nós não ensinamos, nós ensinamos os nossos alunos a aprender. E a nossa ideia hoje, Lei Geral de Proteção de Dados, é ensinar as pessoas que estão nos assistindo a aprender e desenvolver dentro das suas empresas as características que atendam a essa Lei de Proteção de Dados, já que as consequências do não atendimento são pesadíssimas, elas são pesadíssimas e já estão em vigor desde 2022, e correm risco de perderem assim, até 20%, 30% do seu faturamento, enfim, multas aí que o colega pode me ajudar aqui até a lembrar quais são os números, mas são números assim muito assustadores, né? Então tem gente às vezes que tem uma loja de bala e não sabe que tem um site e não sabe o risco que ele está correndo de tomar uma multa e às vezes perder sua loja de bala, né? Então nossa ideia hoje é essa aqui, construir. Que bom. Então, olha só para a gente poder... vamos fazer aqui um acordo, nós e o nosso telespectador. Esse programa, ele não é um programa, nós estamos aqui em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, e é bom que a gente hoje fale de forma assim, geográfica, de posicionamento, porque a Zoom, os estúdios da Zoom, está aqui no Espaço Arpe, em Nova Friburgo, mas hoje nós estamos para o mundo todo. Para que você possa ter noção, nós estamos também no Spotify, e o Spotify, naturalmente, através de vídeo, através das redes sociais, para onde hoje interessa muito o nosso debate, nós estamos chegando em todos os lugares. E as pessoas acabam falando. A nossa produção, a Anne, a Ana Carolina, né, o Salvador, aqui o Marconi, o Rafael e o pessoal todo, eles vão colocar depois o contato para que as pessoas possam retornar para a gente, mesmo depois elas possam fazer uma comunicação tanto com vocês, depois vocês vão deixar também o contato de vocês. Tá? Mas é importante isso para que a gente possa começar a fazer, então, esse trato aqui. Nós não temos aqui intervalo, nós vamos falar direto durante 1 hora, e aqui só para dividir, nós temos um profissional que tem uma expertise, e obviamente bastante acentuada, apesar da sua humildade, que é o Carlos, e aqui nós vamos dispensar essa coisa que é um bate-papo, tá? Sem muito formalismo, que é o Carlos Coletti, que é um advogado especialista nessa área, que é uma área muito jovem, tá? E o que ele falou, ele é um aprendiz ainda permanente, porque há necessidade, tá? Porque não existe ninguém. Se for algum escritório e falar o seguinte, eu sou o cara que mais sabe com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, com todo respeito, tenha certa cautela. Por quê? Porque todo mundo sabe. O Carlos, quando saiu a lei, ele começou a trabalhar a lei. Então, o que mais sabe tanto quanto o Carlos, em qualquer lugar. Então, e temos aqui o Randazzo, que vai versar o debate um pouco mais com relação à parte empresarial também.
Né? Então ele vai conectar. Como é que isso hoje, se o empresário que não vou trabalhar nisso não vou adequar a minha empresa com relação a essa parte não, vamos deixar ver como é que fica e tal, eu vou começar a comprar ali um programinha que tem o endereço de todo mundo, vou começar a perturbar as pessoas, ligar para as pessoas, uma coisa nesse sentido. Então é isso aí. Vamos lá então. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a chamada contextualização. Carlos, 1 minuto, 1 minuto e meio, e cada um falando nisso, depois nós vamos fazer aí, vamos fazer o confronto das ideias, sem conflito, mas o ping-pong. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e depois também cada um falando dentro da sua área. Por favor, fique à vontade. Eu acho que para você entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem como você entender a lei sem entender um contexto que é o contexto que nós vivemos, que é um contexto de uma sociedade da informação, né? A sociedade, o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo extremamente conectado e junto com a conexão aparecem desafios, né? Por exemplo, eu costumo sempre citar o exemplo da televisão. A televisão, durante muito tempo, ela foi um meio de comunicação que ela foi soberana no Brasil. Antes você teve os rádios. A internet chegou forte. Não é que a internet tenha acabado com a televisão ainda é forte no Brasil. Mas a internet veio com uma característica diferente, né? Porque hoje, por exemplo, você tem uma necessidade muito grande de fazer essa coleta, porque na verdade coleta é um termo técnico, né? Mas coletar dados nada mais é do que pedir dados para as pessoas, porque quanto mais acesso aos dados o mercado em geral tem, né, mais ele consegue trabalhar com informações, né, de publicidade e tudo mais. Mas o que seria dados? Só para a gente poder, nós vamos contextualizando o que são dados. Essa pergunta é importantíssima, porque muitas pessoas acham que os dados são, por exemplo, só o nome, o CPF. Isso, obviamente, são dados pessoais. Mas, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma definição que diz que dados são qualquer tipo de informação que possa identificar uma pessoa, né? Então, por exemplo, um CPF, ela consegue identificar uma pessoa, se você souber de quem é aquele CPF. Mas, por exemplo, o que ninguém sabe é que uma foto também é um dado pessoal. Se você olhar uma foto e você conhecer aquela pessoa, é um dado pessoal. Se você, por exemplo, ouvir uma voz de alguém e você consegue reconhecer aquela pessoa, você também está falando de um dado pessoal. Então, o dado pessoal, ele é um conceito muito amplo, porque tudo que você pode identificar uma pessoa, né, acaba sendo um dado pessoal. E aí, é muito mais fácil você saber o que não é um dado pessoal do que o que é um dado pessoal. Então, assim, por exemplo, coisas que as pessoas precisam ter muito... fatores que as pessoas precisam ter muito cuidado quando se tratam de dados pessoais, e aí eu me refiro já às empresas, por exemplo, né? Quando você pensa em se adequar à lei, você precisa se adequar a muito mais do que só, né, a questão de documentos e tudo mais, mas todo o aparato que você tem ali naquela empresa, por exemplo, câmeras, porque tudo isso, né, se refere a dados pessoais. O conceito, ele pode parecer um pouco difícil, assim, talvez fique um pouco abstrato, mas basicamente é isso. Qualquer informação que possa identificar uma pessoa é um dado pessoal. E aí eu até vou né, se eu não for muito claro nessa questão, até tentar clarificar um pouco mais, porque realmente é um conceito que é técnico. Só para a gente, nesse primeiro momento, antes de passar para o Randazzo, é o seguinte, quer dizer, os meus dados, como você disse, o meu nome, o meu CPF, a minha fotografia, esses dados me pertencem. Sim. Ok? Sim. Quer dizer, um terceiro não pode fazer uso desse dado se não tiver o meu consentimento. A gente começaria alguma coisa nesse sentido, porque você falou assim, se tem a proteção. A proteção, então, eu queria que você já explicasse, porque essa Sim. é a primeira confusão que existe com relação à utilização do dado. Posso ou não posso? Alguém que passa o meu telefone para uma outra pessoa. Tá? Só para a gente começar por aí, para a gente poder... Tá. É importante que as pessoas entendam isso mesmo, porque o consentimento, né, que a gente chama, que é a autorização de uma pessoa para que alguém possa usar o seu dado, ele não é o único fator que a lei elenca, né, como fator possível para, por exemplo, uma empresa. Porque quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, nós estamos falando em pessoas, e eu falo pessoas jurídicas, né,
ou pessoas físicas até mesmo que usam dados economicamente, né? Eu não estou me referindo que usam dados pessoais, então a lei só se aplica a elas, né? Então, né, quando você usa, né, um dado pessoal, né? Desculpa, deixa só, eu me perdi. Não, com relação a isso, a utilização do meu, eu tenho que autorizar para que você possa fazer uso do meu CPF, coisa nesse sentido? Então, voltando ao tema, a lei não tem só o consentimento como uma possibilidade de você utilizar um dado. O consentimento é uma possibilidade. Mas é por isso que, por exemplo, quando uma empresa contrata um profissional de proteção de dados, ele tem que fazer uma avaliação, né, das situações em que aquela empresa vai tratar os dados pessoais para saber qual situação se adequa àquilo. E aí eu vou dar exemplos para vocês de onde não só o consentimento é uma possibilidade, né? Tem hipóteses, por exemplo, que você vai precisar tratar dados por questões de saúde. Vou dar o exemplo de uma clínica médica, por exemplo. Uma clínica médica, ela precisa ter os dados pessoais daquela pessoa para que ela possa fazer o tratamento daquela pessoa. Então, essa é uma hipótese de uso de dados pessoais em que o consentimento não vai ser necessário, né? Existem outras possibilidades também. Às vezes, existe uma lei determinada que pede para que um determinado tipo de segmento colete determinados tipos de dados pessoais, né? Então, uma lei pode determinar também que aquele dado vai ter que ser usado. Então, não vai ser uma hipótese de uso do consentimento, né? Por exemplo, uma academia, né? A academia, quando o aluno chega para fazer uma matrícula em uma academia, né, ele precisa dar os seus dados pessoais, ele fornece os seus dados pessoais para que aquela academia consiga manter aquela relação de cobrança. No sistema, na relação academia-aluno, cliente, né? Direta. Porque, por exemplo, você imagina como seria se uma academia, por exemplo, não pudesse coletar os dados do aluno, por exemplo. Aquele aluno está frequentando ali, mas ela não sabe os dados de cobrança. E aí? Entendeu? Então, também é uma possibilidade. Dentre outras que existem. Por exemplo, proteção ao crédito e por aí vai. Eu queria segurar aí nessa questão até da academia, para depois voltar também ao assunto, e você me lembrar lá na frente, Sim. que é o seguinte: na medida que essa academia ou essa clínica faz uso dos seus dados, né, para terceiro ou para se utilizar de uma outra forma. Tá? Então, essa é a questão. Mas, Randazzo, vamos lá. E agora, na sua área mais especificamente, Lei Geral de Proteção de Dados, como é que você trabalha aí? Pois é, voltando para isso. O pessoal já está aceitando melhor e tal? Não tá? As pessoas não têm, a grande maioria não tem o conhecimento e a importância de tratar esse tema com bastante responsabilidade, né? Simplesmente, dando um exemplo mais prático aqui, eu não vou usar termos tecnológicos para não ficar muito maçante, mas, por exemplo, você entra na internet hoje, beleza? Então, antigamente, você entrava lá, não sei se você lembra, você entrava lá, por exemplo, Toyota, www.toyota.com.br, beleza? Aparecia lá um negócio chamado HTTP, //Toyota. Você vai entrar hoje lá, você vai ver que vai entrar então HTTPS. Né? O que significa isso? Que esse S na frente é, na verdade, de segurança. Esse S na frente são de dados que são criptografados. Então, quando eu entro num site, eu saio do meu computador, bato na porta lá da tua loja eletrônica, enfim, lá do seu site, eu entro ali, eu estou seguro. Se eu estou no protocolo da HTTP, esses dados são abertos. Então, eles não são criptografados, eles não estão embaralhados. Qualquer um pode acessar esses dados. E isso é previsto como crime na Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, o primeiro exercício que o empresário faz, chegou lá, entrou no site dele, só está HTTP, meu filho, chama seu técnico, vai lá rapidinho, se adequa ao seu site, porque isso é um outro problema que a pessoa tem. Né? Nós estamos falando aqui dos dados de academia, né? Enfim, né? Isso tudo é tratado lá, dados de academia. Eu não posso usar esses dados da academia, por exemplo, não deveria, por exemplo, para apresentar uma bomba, né? Eu não sei como se chama bomba, porque eu frequentei a academia, mas nunca usei bomba, aqueles remedinhos para dar uma... Né? Eu não posso usar aquilo para entregar, na verdade, para um laboratório, para que ele faça, na verdade, um tratamento específico ali para 1 ou para 2, a não ser que eu autorize ele a fazer isso.
Né? Mas voltando aqui à história do site. Então, esse é um outro problema. Esses sites hoje, eles armazenam dados. Né? Você já viu quando você entra, por exemplo, no seu Gmail ou no seu WhatsApp Web, enfim, no seu Gmail, você entrou no seu Gmail. Você já viu quando você sai e você não dá o logoff, né? Você não dá sair dele? Quando você abre aquela página www.gmail.com, ele já entra direto, sem pedir sua senha, sem nada? Por quê? Porque ali ficam armazenados os dados. São dados pequenininhos, né? Que são dados textos, que são chamados bonitinho, né? Muito bonitinho de cookies. Né? São arquivos textos que são armazenados ali que lembram dados. Enfim, você tem que ter uma política para privacidade para esses cookies e avisar para o usuário que você está salvando esses dados. Você está falando uns termos aí que a gente vê no dia a dia, não só para mim, mas acho que também para quem está vendo aqui. Porque até a gente pedir licença, porque às vezes as pessoas, a gente tem que trazer todo mundo para o mesmo programa. É verdade. Então você falou criptografar. Né? A gente chega no telefone, aí está lá assim, ó, os dados aqui são criptografados. Eu queria que você explicasse isso e também com relação a cookies. Né? Porque você entra, aí tem uns que dão direito a você não quer dizer, aceitar, e outros não dão direito. Todos eles... Fala um pouquinho de criptografia, o que é criptografia e o que são cookies. Pensa em criptografia, você lembra daquela máquina alemã que trocava dados? Tem filmes sobre isso. Filmes que embaralhava. Enfim, que embaralhava as coisas. Enfim. E tinha alguém lá que tinha que... alguém que pegou um matemático para poder... Então, na verdade, criptografia, se trata de um programa, enfim, que pega esses dados e ele transforma aquilo de uma forma que eu preciso de uma chave do outro lado para abrir esses dados, né? Para poder interpretar esses dados. Então, aonde eu tenho ele trafegando ali, ele está todo embaralhado, a pessoa não consegue enxergar. Né? Não é só embaralhar com área, ele faz depende do algoritmo usado. Tem vários algoritmos, chamados de algoritmos, que fazem a criptografia. Okay? Então, esses algoritmos são responsáveis por isso. Então, quando você usa isso, você está, na verdade, pegando todos aqueles dados que estão trafegando ali e estão embaralhados. Enfim, depois chega na outra ponta, ele interpreta, abre os dados e vê os dados. E quanto ao cookie, realmente é isso. Quando você entra lá no site, todo site é obrigado a ter, pela Lei Geral de Proteção aos Dados, além de estar a lei escrita dentro do site da pessoa, a lei tem que estar lá, tem que estar referenciada, junto com os responsáveis pelos dados. Enfim, quando você entra ali, tem ali, aceitar ou não cookies. Você pode não aceitar ou você pode aceitar. Ele não pode deixar. Quando te dá a oportunidade. Tem não, ele não pode deixar. Ele não pode deixar. Se ele tiver cookie, você pode não aceitar. Tem a vantagem e as desvantagens. Por exemplo, o caso do Gmail. Né? Você usa o Gmail em casa, você não precisa ficar toda hora digitando o usuário e senha. Agora você vai numa lan house. Né? Lan house não existe mais, mas enfim. Mas você vai, enfim, em qualquer lugar. Abro aqui agora na Zoom meu e-mail. Vou digitar lá, esqueço de sair. Gravou um cookie ali com meu usuário e senha. Aí quando abrir o Gmail, vai aparecer o meu e-mail. Alguém que não seja você, vai lá e vai... Isso acontece no Facebook, isso acontece aonde for, acontece. Então já a orientação... A orientação, na verdade, depende da situação. Né? É interessante, por exemplo, quando você entra num site para fazer compra, né? Você vai entrar lá nas lojas americanas, ok? Então, nas lojas americanas tem lá política e privacidade, primeira coisa que aparece, ó. Essa é a nossa política de privacidade. Leia. Aí a gente não lê, né? Não, ninguém. Mas leia. Sim. Aí você vai ver o que dados eles estão armazenando e que cookie ele está salvando ali na sua máquina. Porque fica salvo na sua máquina. Aí você lá pesquisou uma geladeira. Aí ele foi lá e gravou. Que você gosta de geladeira. Daqui a pouco você pesquisou um fogão. Aí ele gravou lá. Daqui a pouco, outros algoritmos que estão andando pela internet, de repente você abre uma página e aparece uma geladeira. Ih, que coisa. Você fala assim, poxa, como mandaram assim? a geladeira para mim, uma promoção. Eu pensando em comprar uma geladeira, apareceu uma geladeira. Como é que ele sabe? Então esses dados estão armazenados ali na sua máquina. Porque você autorizou ele fazer um armazenamento do seu perfil de interesse. Isso, e quando ele entra, ele já busca, ele já faz, na verdade... Tem plataformas hoje que montam na verdade, um painel para você, na verdade, um site para você que é personalizado para você. Ou seja, ele vai vir com a tua cara, com o teu hábito, com tudo. Entendeu? Porque tem vários que vão coletando. Você vai comprar numa farmácia, o cara começa a coletar dados. É você.
É você. Eu queria voltar ao caso, para a gente entrar mais especificamente na questão da lei. Carlos, quer dizer, ao longo do tempo, quer dizer, uma lei, ela chega para regular algo, né? Sim. Então, imagine o seguinte, eu sempre coloco uma imagem do seguinte, imagine um jogo de futebol, se nós não tivéssemos as linhas, mas nós não tivéssemos aqui as balizas de que lado você vai atacar, de que lado você vai defender, ou coisa nesse sentido. Então, tem os regulamentos. Então, essa lei, naturalmente, ela chega para fazer uma proteção. Mas o que vão, assim, para trazer cada vez mais o nosso telespectador para dentro do interesse, da relevância do tema, né? Mas o que está a descoberto que hoje fez com que o legislador, assim, lá na essência, ele pudesse fazer, aí provocar a discussão da necessidade da lei de proteção a dados? Estava vendo o quê? O que estava batendo aí, entrando gol de tudo quanto é jeito? Diz aí para a gente isso. Eu vou aproveitar até um gancho com o que o professor falou, da questão dos cookies, porque cookies, eles acabam também sendo um dado pessoal, né? E hoje você tem um ambiente realmente na internet que tenta buscar o máximo de informações, juntar o máximo dos hábitos das pessoas mesmo. É essa situação. Você vai num site e aí aquilo tudo vai ser, é como se fosse um quebra-cabeça que vai se formando. Quando você acessa um site, tem uma pecinha. Se acessa outro site, tem uma outra pecinha. E os seus hábitos, né, você vai eles juntam esse quebra-cabeça para construir um perfil. Então, hoje em dia na internet, é como se todo mundo tivesse um perfil ali que permite, por exemplo, que tenha essa situação de você ter uma internet como se fosse personalizada. Mas aí é que entra a questão da proteção de dados e da pergunta que você fez, Roosevelt, que é o seguinte: essa facilidade que você tem, por exemplo, de ter uma internet extremamente personalizada hoje é boa, mas a gente tem que pensar assim, até que ponto ela é boa? Porque essa facilidade, ela também traz um problema, que é a nossa falta de privacidade. Quem aqui, por exemplo, que está assistindo o programa, nunca se deparou, por exemplo, com o contato de uma empresa que nunca na vida teve acesso, ou não se deparou, por exemplo, com o seu dado, com contato, recebeu um e-mail de uma empresa. Você recebe, e você pergunta, da onde vocês conseguiram o meu contato? Então, assim, essa situação de uma internet que é projetada para coletar dados, para ter informações das pessoas, gerou uma situação, né, que o cidadão e as pessoas perderam o controle, né? Perderam o controle do que é feito com seus dados. Eu vou dar um exemplo aqui que eu uso muito, que é o das farmácias, né? Quando você, por exemplo, vai numa farmácia, é normal que peçam o seu CPF, peçam o seu... Queria te interromper, sem quebrar a tua ideia. É normal, porque eu vejo isso, as pessoas falam assim, CPF, mas eu tenho que dar... Eu chego, por exemplo, num estado, o cara pergunta assim, CPF ou não? Aí, sim, eu falo assim, não, eu estou lá no estado, vamos supor que eu esteja em outro estado. Eu falo assim, não quero CPF. Quer nota com CPF, alguma coisa assim? Sim, quero. Então, só essa coisa, CPF. Chegou numa farmácia, tenho que dar meu CPF ou não dou? Nós estamos no prático já, estamos no dia a dia, estamos na relação, cliente, relação de consumo, só para você me trazer isso. Essa pergunta que você fez é a pergunta que todo mundo deveria fazer. É normal que esse local esteja pedindo meu CPF? Tem uma propaganda muito interessante que circula na internet, que é numa farmácia mesmo, a pessoa vai comprar e aí o vendedor começa a perguntar um monte de coisa. Seu CPF, aí ele pergunta assim, mas qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu cachorro? Plano de saúde. E assim, tá, e aí as pessoas perguntam, por que esses dados estão sendo pedidos? E às vezes a gente não sabe. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a lei, ela surge em um contexto que não é brasileiro, mas é um contexto mundial, em que você já tem a discussão de temas ligados à privacidade. Pelo menos desde a década de 50, mas que foi evoluindo. Por exemplo, na Europa, você teve uma regulamentação em 95, que se chama Diretiva 95, que regulamentava as leis de países sobre proteção de dados. E em 2018 você tem a criação de uma lei que é mais importante em termos mundiais de proteção de dados,
que é o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é um regulamento que, inclusive, determina que o comércio mundial, para que ocorra, os países precisam ter um nível de proteção de dados. E aí, por exemplo, você tem na América do Sul, por exemplo, um contexto em que países já tinham lei de proteção de dados. A Argentina, por exemplo, tem uma lei de proteção de dados desde o início dos anos 2000. E o Brasil, ele demorou a se preocupar com o tema, né? Então, por que surge essa lei? Surge para que as pessoas comecem a se adaptar a viver em um país em que uma cultura de proteção de dados seja respeitada, em que elas saibam que elas têm direito, por exemplo, de quando uma empresa ou qualquer... Aí eu vou dar a tradução do tempo da farmácia, pede seus dados, você tem direito de saber o que é feito. Você tem, por exemplo, o direito de saber, olha, eu quero saber qual é o canal que você tem para que eu consiga saber o que foi feito com os meus dados. Talvez, só voltando, e aí eu também não devo errar na formulação do questionamento, né? Quando eu lhe perguntei se é normal ou não, eu deveria ter perguntado se é legal, se isso pode interromper um processo de venda. Chegou ao balcão, porque se você, de acordo com conforme a gente fala aqui, isso pode ser que amanhã, já vendo hoje, alguém vai dizer o seguinte, olha, vi no Zoom Debate, o doutor Carlos Collet falou isso o seguinte, não vou dar meu CPF, não vou responder se eu tenho plano de saúde ou não. Então, só para você, depois lá na frente, se você se sentir confortável com relação a isso, tal, mas só para a gente poder seguir o que você está dizendo. Mas com relação, por favor, fique à vontade. Posso dar um complemento? De fato, né, quando você chega numa farmácia, o fato da pessoa te pedir um CPF, o colega colocou de forma muito coerente, eu posso fazê-lo, mas eu tenho que dizer para você por que eu estou fazendo isso e o que eu vou fazer com isso. Isso que é diferente. Né? Por exemplo, a pessoa vai na farmácia popular. Se ela não der o CPF, ela não consegue comprar o remédio se é a farmácia popular. E muita gente ligada nos mesmos dados, porque esses dados são transmitidos para o governo federal, Sim. que também trata esses dados. Sim. Né? Então, na verdade, é uma cadeia. Né? Então, passando a bola para você, porque eu acho interessante a gente tocar nesse assunto. Eu acho muito importante também fazer um parêntese, porque quando a pergunta de o que são dados pessoais foi feita, é difícil você definir. Mas assim, eu quero até convidar todos aqui que estão na mesa e todo mundo que está assistindo o programa, porque pelo seguinte, dando o mesmo exemplo da farmácia, né? Quando você dá o seu CPF ali, você comprou alguma coisa ali. Você pode ter comprado um desodorante, pode ter comprado uma escova de dente, Sim. mas você pode ter comprado um remédio, por exemplo, para uma doença que você não quer que ninguém saiba. Você pode, por exemplo, estar comprando naquele estabelecimento durante um período de 10 anos em que todo o seu histórico de compras está sendo gravado. A evolução de... E aí você tem um perfil de situações, né, que acontecem com dados pessoais, que são coisas assim extremamente surpreendentes, vamos dizer assim, para não dizer absurdas, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo aqui que é conhecido com quem trabalha na área de proteção de dados, né? Mas existe, se não me engano, foi nos Estados Unidos que tem um exemplo de um pai que recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo produtos para bebê para a filha dele. Mas ele falou assim, vocês estão oferecendo produtos de bebê para minha filha? Não estou entendendo de onde está surgindo isso. E aí foi descoberto que eles fizeram esse oferecimento por conta de terem acesso a todo o histórico de compras que ela tinha feito ou de pesquisas que ela tinha feito nesses últimos tempos. Então, assim... Rastrearam. Exatamente. Então, assim, até que ponto os nossos dados pessoais, né, eles estão sendo usados? Como eles estão sendo usados? Será que, por exemplo... E assim, eu estou falando isso, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou querendo de nenhuma forma diminuir o negócio de quem trabalha com farmácia e tudo mais, mas que isso pode realmente acontecer caso, por exemplo, uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados não exista. Que é, por exemplo, um estabelecimento pegar esses dados e, por exemplo, vender para um plano de saúde. Não, vamos mudar de farmácia para posto de gasolina. Tá?
posto de gasolina hoje já tem, já pergunta, já tem um programa, né? Que você tem com o seu CPF. Sim, né? sim. E CPF hoje, Fidelidade. acho que é o cadastro, vamos botar assim um termo, né? Um apelido, é o cadastro único nacional, que é a tua carteira de identidade. Mas a lei veio realmente para diminuir o risco que isso aconteça. Né? A pessoa me fala por que está usando o meu dado. Deixa claro aonde eu posso buscar informação e o que está sendo feito. E deixa claro que ela não vai fazer, como, por exemplo, vender essa informação minha. Ela não pode vender essa informação minha. Como antigamente você comprava. Quem é mais antigo aqui, lembra da época que você comprava mailing, né? Mala direta. A gente comprava um pacote de endereço. Pacote de endereço. Gente, é isso. A gente comprava 1000 nomes com 1000 endereços de telefone. E lembre bem que aquela época era manual. Isso não tem a ver com tecnologia. Se a gente tivesse uma lei de proteção de dados lá atrás, em época, a gente não poderia vender esses dados de forma... Era impresso. Eu me lembro, eu trabalhava numa empresa que a gente comprou lá um mail list gigantesca, com um monte de telefone, nome, enfim, né, que na verdade as pessoas iam coletando. Né? E hoje o cara não pode fazer isso, né? Nem se fosse de forma manual. Então, como ele utiliza o dado, a forma que utiliza o dado, a lei veio para proteger. Né? E ele pode ser penalizado. Mas Randazzo, nós estamos dizendo o seguinte, você agora esclareceu que quem solicita os dados tem que devidamente dizer para que forma serão utilizados aqueles dados. Mas se eu me negar a dar os dados, a relação, a transação, ela é interrompida? Pode ser interrompida por parte... Depende do caso, né? É claro que se chegar no posto de gasolina e não quiser dar o seu CPF, você não precisa. Mas à medida em que porque existem leis que são regulamentadas em cima de outras leis. Voltando aqui ao caso da farmácia, né? Daqui a pouco. Mas que é um exemplo interessante. Voltando ao caso da farmácia, você comprar um remédio controlado. Você comprou um remédio controlado, você tem uma receita controlada. Essa receita controlada hoje, ela fica no sistema digitalmente e precisa do seu CPF para estar ali. Né? Então depende do caso. Claro que você pode chegar em qualquer loja e se negar a dar o seu CPF. Né? Qualquer loja. McDonald's não precisa do seu CPF para você comprar um sanduíche. Né? Enfim, mas mesmo assim tem uma opção lá para você digitar o seu CPF. Não, o Instagram tem algumas coisas. Vou dizer para eu rapidamente vou dizer, claro que eu não ia cair nesse conto, mas curiosidade, né? Eu entrei aqui numa simulação. Quantos anos você tem já de trabalho e tal? O que você fez? Aí fui fazendo uma pesquisa e tal, chegou na frente. Aqui vou te dar como é que você está próximo da aposentadoria, coisa nesse sentido e tal. Aí eu falei assim, olha, eles vão dar, isso aqui aí chegou no final, queria o meu CPF, meu endereço e meu não sei o quê. É claro que eu interrompi. E outras, naturalmente, quando você vai fazer alguma consulta, que aí começam a me pedir e que não tenha a opção do cookie de dizer agora não ou não, eu também não evoluo. Tá? Eu caí numa história dessa também, que é uma história de ver... Era um site de emagrecimento. Você colocava um monte de informação... E eu fui testar até onde eles iam, né? Enfim. E no final eles pedem CPF e tudo. Eles não avisam. Exatamente. Eu estou preenchendo um formulário que eles não avisam lá atrás que aquilo pode estar sendo salvo. E se eu descobrir que, por acaso, aqueles dados estão salvos em algum lugar, é crime. Aí o colega pode me ajudar aqui. Tem uma, eu não sei se você já existe não uma correção para isso, né? Mas já houve... era a questão seguinte, a pessoa se aposentava, no dia seguinte, ou antes ou previamente da aposentadoria, já recebia uma ligação, olha só, temos um dinheirinho aqui pronto para entrar na sua conta para um empréstimozinho para você. Consignado. O empréstimo consignado. É um consignado. Isso aí já foi, já cortaram ou ainda continua? Que disse que houve até uma máfia, chamada máfia, né? Tudo dá um nome de máfia, né? Que estava liberando os números em uma certa ocasião, mas esse também é um caso também. Não dá para a gente garantir. Mas também... Mas a lei... A lei prevê também que você não pode receber essa ligação. Assim, são tipos de situações como essa que a lei tenta prevenir, porque, na verdade, o que a lei determina é que para você, enquanto empresa, poder ter um dado pessoal armazenado, né, ou seja,
em um banco de dados, aí talvez eu esteja sendo muito técnico, mas basicamente você tem máquinas em que você armazena aqueles dados ali. Por exemplo, quando você usa um computador e você está colocando suas fotos no computador, aquilo ali é um dispositivo que armazena. Então, para que você possa, por exemplo, ter um sistema numa empresa que tem uma série de nomes de pessoas e dados de pessoas, você tem que ter, né, uma justificativa, né, para que aquilo aconteça. Para que, por exemplo, quando uma pessoa receber um contato de uma empresa, que aquilo seja justificado. Olha, estou entrando em contato com você porque a gente tem um contrato aqui que a gente fechou há alguns meses e isso se justifica. E não que, por exemplo, como foi que você conseguiu os meus dados? Né? A situação é justamente essa, de que todo mundo consiga ter um controle, né, do que acontece. E assim, é muito importante também que a gente fale da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, assim, me preocupa muito a visão da Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei que vem para gerar algum tipo de prejuízo econômico. Na verdade, ela é uma lei que ela vem para, vamos dizer assim, adaptar um sistema, né, que é um sistema, quando eu falo sistema, eu falo do sistema mesmo que usa a tecnologia toda, esse sistema o mundo que a gente vive hoje. Adaptar o mundo e tornar o mundo um mundo em que exista mais respeito à privacidade das pessoas. Então, ela é uma lei que ela tem essas determinações de que as empresas não podem usar os dados de qualquer forma, e também existe uma obrigação muito importante, que é a questão da segurança. Né? As empresas precisam se preocupar com a segurança, porque não é só quando você pega um dado e usa ele de forma indevida, mas é também quando, por exemplo, você coloca um dado num sistema seu que não tem a devida segurança, que, por exemplo, permite que pessoas mal intencionadas, né, o hacker, né, que chama. Quando eu falo hacker aqui, eu vou falar de uma forma geral, porque existem formas técnicas de você se referir a hacker que eu não vou falar aqui especificamente. Mas quando pessoas que invadem sistemas, por exemplo, conseguem invadir e ter acesso àqueles dados, né, as pessoas precisam ter cuidado com isso, precisam também fazer investimentos, e a lei também traz essas obrigações. Isso é importante de dizer, frisar isso. Né? Mas Randazzo, essas questões, por exemplo, a gente agora tem essa questão do 03, né, 0300 e tal, essas questões, a pessoa liga para você e tal, ou liga para você em horários e tal, e essa questão também está ligada. Na verdade, existe na verdade, uma lei anterior, que eu não lembro qual, não sei se você se recorda, que é a que proibiu literalmente de que acontecesse esse tipo de ligação. Que na verdade tem lá, é das telecomunicações, uma lei lá, eu não lembro qual enfim, lá atrás, que não para. Não quer dizer... Só colocar o identificador, né? Você vê que é o 0303, né? Uma coisa assim, né? Só botar o identificador, 03, mas você não sabe ainda por que estão te ligando. Você não atende, às vezes pode ser uma coisa que você poderia até ter interesse, né? Enfim, mas é complicado, né? Voltando aqui à segurança dos dados. A empresa é responsável pelos seus dados, ou seja, é como ela se fosse seu pai e sua mãe dos dados. Se porventura a lei prevê lá no seu artigo, lá embaixo, enfim, ela prevê o seguinte: em caso de invasão, em caso de perda de dados, ela é obrigado a comunicar ao órgão competente, ao governo federal, que houve realmente vazamento de dados, quais as ações que elas tomaram para coibir isso e o que foi feito para proteger mais ainda. Você imagina isso? Estou falando de uma empresa que às vezes tem um servidor lá dentro da empresa, que está conectado à internet, que tem uma venda, empresa simples, né, que tem uma venda aqui, né, e que guarda lá os dados de qualquer jeito. Não tem nenhuma barreira que eu estou dizendo, para não falar termo técnico, né, porque aí a gente entraria num bastante técnico, mas são assim, na verdade, como se tivesse policiais na porta, coibindo que aquele pudesse ser roubado. Entendeu? Na verdade, são equipamentos que a gente compra que seriam policiais que tomam conta disso. Nós contratamos o escritório do Collet, né, junto lá com do Leandro e tal, para que fizesse um trabalho junto à associação, aqui publicamente falando, porque é associação comercial, associação sem fins lucrativos, né, e eles fizeram lá uma atuação nesse sentido, e logo no início, foi até logo no início da lei,
até por um sentido até exemplar, né, para que nós que estamos lá com quase 1.500 empresas, né, na Associação Comercial, Industrial e Agrícola, eu queria que o Carlos falasse a respeito disso. Quando entra-se numa empresa com esse propósito, o que assim, logo preliminarmente, qual é o dispositivo, qual é a necessidade que se impõe para se fazer isso, né, de forma essencial? Porque depois eu queria que o Randazzo falasse, porque ele trabalha já nessa parte da consultoria, né, junto às empresas, porque muitos empresários falam assim, isso não estou nem aí com isso não acontece com a minha empresa e tal. Sim. E por que nós tomamos a iniciativa de fazer lá e por que se deve tomar a iniciativa de fazer? Assim, de forma bem breve e tal, mas o que nós fizemos lá? Porque foi até longo, né? Treinamento, sim, muitos treinamentos, até hoje continua. Né? A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um projeto. Ela é um projeto porque ela justamente tem que estar dentro dela compreendidos, né, todos os pontos que a lei necessita. Então, assim, basicamente você tem aí três fases, vamos dizer assim. Né? Numa primeira fase é importante que a empresa que contrate um profissional de proteção de dados saiba que essa pessoa vai ter que saber o que acontece ali dentro, né? Uma questão de entender a forma daquela empresa funcionar, de entender a cultura daquela empresa, a forma como ela se organiza, né? E como ela, obviamente, trata os seus dados pessoais, né? Os dados dos seus clientes, onde ela armazena esses dados. Então, você tem que fazer um trabalho de mapeamento da forma como funciona, né, esse tratamento de dados. Passada essa fase, você começa também a entrar, né, em uma parte que é a parte de adaptação. Olha, sabemos o que acontece e agora nós temos que chegar. É aquele ponto. Estamos aqui, temos que chegar até aqui. Então, essa segunda fase é uma fase de aonde temos que chegar, né? Que é uma fase onde você pega esses procedimentos que você inicialmente mapeou e você vai adaptando eles ao que a lei determina. Dentro disso, né, você tem que fazer uma série de questões, como, por exemplo, treinamentos. Né? Hoje em dia, uma das questões mais segurança da informação, você tem segurança de dispositivos e tudo mais. Mas existe um braço que é muito importante, que é o braço... Que, assim, é o braço, né, que eu estou falando. Mas a parte humana. Né? Porque existem falhas de segurança da informação que vêm de pessoas. Né? Então, você tem que conscientizar todas as pessoas de uma determinada empresa da importância da proteção de dados. Você tem que adaptar aqueles processos para o que pede a lei. E você, obviamente, tem que também entregar alguns documentos que a lei exige. Né? Existe, por exemplo, um documento chamado Relatório de Impacto, que toda empresa que tem atividades de dados considerados como de risco, ela precisa produzir esse documento. Existe um outro documento chamado também Inventário de Dados, que é onde constam todos os tipos de tratamento que a empresa tem. Né? E é muito importante que, passada essa fase de adaptação, você passe por uma fase que é uma fase de revisão. E aí é muito importante destacar isso. Não existe... o projeto, obviamente, quando você inicia um projeto de proteção de dados, você vai ter uma hora que você vai terminar. Mas esse projeto ele tem necessidade de ser revisado constantemente. Então, no final do processo, você vai fazer uma revisão até para você adaptar o que já foi feito às novas regulamentações e regras que venham a surgir. Então, é basicamente isso, né? É um projeto. Então, e assim, eu queria até deixar aqui para destacar, é muito importante que todos os empresários que estejam assistindo saibam também. Não existe adequação só com um documento que você preenche e tudo mais. É um projeto mesmo que exige uma série de... que exige que sejam preenchidos uma série de requisitos para que a empresa consiga estar adequada à lei. Randazzo, nós estamos chegando aos 12 minutos do nosso programa, 12 minutos finais, e eu vou trazer algumas coisas de modo que vou trazendo algumas informações. Eu queria que vocês falassem em cima sobre elas e que talvez seja algo de forma mais prática para quem está nos vendo e ouvindo, possa contribuir. Então é o seguinte, aí os dois entram e vocês vão alternando. A cada 37 segundos, uma nova vítima de cybercrime no mundo. Em 2021, 1 em cada 5 internautas teve seus e-mails vazados online. O mundo online muda drasticamente de um ano para o outro.
O que era verdade ontem pode ser completamente diferente amanhã. E por isso é tão importante falarmos sobre proteção de dados. Privacidade, ética, regras e sanções é o que acompanharemos aí sempre aí. Então, queria que você começasse a falar com relação a isso. Quer dizer, é algo que está aí, né? Isso é o que a gente mais vê, né? O que a gente mais vê acontecer são vazamentos de dados. Mas não necessariamente, às vezes, o vazamento de dados está relacionado a uma empresa, né? Muitas vezes o vazamento de dados é relacionado à forma com que a pessoa utiliza os teus equipamentos, né? A forma que você utiliza, que tipo de site você está entrando, né? Como você usa o seu computador, né? Que informação você está dando, né? Você pega as redes sociais. Né? Eu gosto muito de falar um exemplo de redes sociais da invasão. Pensa no seguinte: o cara posta, tá a família dele toda lá na Flórida, na praia, a família toda. Ele sabe que ele mora aqui em cima e sabe que a casa dele não tem cachorro, não tem segurança. Naquele momento que ele fez isso, acontece isso na vida real, ele abriu uma porta para que o ladrão saiba que não tem ninguém dentro de casa. E é o que a gente faz às vezes com esse equipamento que está aqui. A gente simplesmente faz a mesma coisa. Vulnera a vida da gente. Vulnera a vida da gente e vulnera. É a forma que a gente trabalha com os nossos equipamentos, nossos dados, né? Aqui a gente diz também o seguinte, aqui tem os dados do Brasil, Carlos, que diz o seguinte, um retrato PNAD de 2022, 87,2% ou 161 milhões de pessoas a partir de 10 anos utilizaram a internet. Eu acho que eu queria também que você entrasse nessa questão com relação à idade das pessoas e à lei também, tá? Como é que a gente fala também na lei e a idade? Questão importantíssima, né? Hoje em dia, cada vez mais as crianças estão conectadas à internet. Então, como é que isso pode ser feito? Porque na lei, de acordo com a lei, você tem que ter, por exemplo, quando um site, por exemplo, tem uma criança que está entrando ali, tem que ter, por exemplo, o consentimento, porque a lei fala que os menores, né, quando você pensa, por exemplo, em criança, né, você está falando de 13 anos, né, 13 anos para baixo, mas não existe ainda uma definição na lei do que se o menor também se aplica, porque a criança tem que ter o consentimento do pai, né, e aí é um desafio, porque como é que você faz? Porque às vezes você não tem controle do que a criança necessariamente está fazendo, do conteúdo e de tudo mais, né? Então isso também é um desafio grande da lei, de quem trabalha com a lei, né, de conseguir regular situações que realmente exijam esse consentimento que a lei pede. E aqui diz o seguinte, a proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade que utilizaram a internet no país passou de 84% para 87%. O percentual de idosos de 60 anos ou mais que utilizaram a internet subiu de 24% para 62%. Né? E aqui um outro dado do Randazzo, 93,4%, isso é do Brasil, hein? 93,4% dos usuários utilizam a internet todos os dias. De alguma forma, todos nós, de alguma forma que temos, a gente entrou na internet. Quase 100% da população brasileira fez algum acesso. Nós estamos sempre conectados, né? Quando a gente entra... Hoje você entra no estacionamento, você está conectado, né? Se você tiver lá um equipamento que você não precisa nem pagar, você está conectado à internet, a empresa que você tem o convênio sai, você passa, abre, cancela sozinho. Então você está sempre conectado. Então a gente está conectado o tempo todo. Quem vai ao banco hoje fazer uma transação? Quem vai no caixa fazer um pagamento? Né? Então a gente vê que realmente tem que estar todo mundo conectado. E aqui não é curiosidade, sim, né? A proporção de pessoas que acessavam a internet via microcomputador recuou de 63% para 35% em 2022. Acesso à internet por meio de tablets também recuou, nesse período de 16% para 7%. Equipamento mais utilizado para acessar a internet em 2022 foi o telefone móvel, 98%. Em seguida, com considerável diferença, vinha a TV. Quer dizer, televisão a gente acessa via TV. Exatamente. O celular hoje, esse celular meu seguramente é muito mais potente que o meu notebook.
Aqui final. Exatamente, Carlos, provocação final 5 minutos. Algumas coisas eu vou trazer para vocês aqui e vocês terão 5 minutos para os dois aqui, para a gente já começar o nosso encerramento. Aqui a produção, a Ana, a Carolina e a Anne colocaram aqui para a gente. Vamos ver como é que é. Criação das leis de privacidade e proteção dos dados diante do crescimento das novas tecnologias. Quer dizer, novas tecnologias estão surgindo, não param de surgir. Contexto mundial brasileiro das leis de proteção e dados. Direito dos brasileiros relacionados à proteção de dados, papel das empresas frente às leis de proteção de dados, futuro da proteção de dados frente ao surgimento de novas tecnologias. Desses 5 que eu passei aí, queria já ir agradecendo e pedir para que vocês fossem finalizando em cima desses 5 temas que eu passei para vocês aí. E eu sei que, olha só, muito pouca coisa... talvez a gente tenha falado diante da grandeza. Começamos a falar, acho que a gente está despertando, mas esse é o interesse. Nossa. Eu queria chamar a atenção para essa questão da proteção de dados e as novas tecnologias e chamar a atenção para um fenômeno que a gente está começando a viver agora e que vai se intensificar nos próximos anos, que é a conectividade total dos dispositivos que a gente vive, que é a chamada internet das coisas. Antigamente você tinha um computador que você usava, mas hoje em dia o computador ele vai estar só presente, não só no seu celular, mas ele pode estar presente também no seu carro, ele pode estar presente na sua geladeira, ele pode estar presente... Por exemplo, hoje em dia você tem aquelas luzes que são conectadas, então tudo vai estar conectado à internet. Então nós estamos vivendo um cenário em que vai acontecer de tudo que você usa estar conectado à internet. E aí, essa que é a questão da proteção de dados. Porque quanto mais você tem sua vida conectada à internet, mais você tem também sua vida vigiada. Então é muito importante que as pessoas saibam da importância que a Lei Geral de Proteção de Dados tem em relação a isso. Em relação a essa vigilância. Né? Só com relação a isso aqui, você me falando aqui, surgiu, desculpa interromper, mas 15 segundos. Está banalizada essa relação? Você acha que as pessoas estão tendo noção? Como é que está a evolução disso? Pelo que você fala aqui, está parecendo que você está dando um toque dizendo o seguinte, olha só, não banalize essa relação em excesso, tá? Mas eu estou achando que está ficando banalizada. Tá? Me dá essa... Me vê esse insight aqui. Eu acho que sim, existe um processo de banalização que é normal, né? Você está conectado na internet, às vezes você tem uma sociedade aquela correria. Então, você precisa ser rápido, mas você também precisa ler, por exemplo, ler um termo de responsabilidade, por exemplo, um termo de uso ali. Então, você tem essa questão que às vezes as pessoas acabam banalizando e não entendendo a importância. Mas, assim, o que eu quero destacar aqui é, sim, muito importante que todo mundo se preocupe com a proteção dos dados e saiba que muitas vezes você pode não estar se dando conta, mas que existe a lei de proteção de dados e sempre que for necessário esse tipo de proteção, né, que todo mundo peça. Antes de entrar no final do Randazzo, e nós não falamos de parte de criminalização com relação a isso. A lei está também associada à parte de criminalização, alguma coisa nesse sentido, quando você expõe alguma coisa, dados ou imagem, alguma coisa nesse sentido? Só 30 segundos para isso. Por favor. A lei tem sanções. Né? Sim. Dentre elas existe a multa, existe, por exemplo, a sanção de você ser proibido de tratar dados pessoais de uma empresa, você pode, por exemplo, ser advertido. Então existe uma série de sanções. Hoje em dia, não é uma criminalização, mas é uma aplicação de alguma espécie de multa ou de algum tipo de sanção que pode, inclusive, fazer com que o seu negócio fique paralisado por um bom tempo. Então é muito importante que as pessoas se preocupem, né, em seguir o que a lei determina. Marco Randazzo, Vamos lá. 1 minuto e meio para você. 1 minuto e meio para mim, vamos lá. De fato, cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, novas tecnologias estão vindo aí. Nós estamos agora, daqui a pouco, nós estamos com a inteligência artificial chegando aí, né? E isso tem mudado bastante. Quem viu o caso da Tesla, aquele robô que atacou os funcionários, né? Enfim, utilizando o conceito de inteligência artificial, né, um robô chegou a atacar um humano. Né? Então a gente já começa a chegar numa época que a gente vê a monstruosidade que nós temos de informações e como essas informações e como vai evoluindo, né, como vão evoluindo, na verdade, equipamentos, máquinas e tudo. O colega falou em geladeira. É verdade, você tem a geladeira inteligente. Já existe nos Estados Unidos há algum tempo, né? Geladeira inteligente, você vai tirando as coisas da geladeira, daqui a pouco o supermercado recebe a ordem de compra lá e você aprova ou não. Né? Mas isso, claro, isso tudo é regulamentado. Né? Então eu acho que as novas tecnologias estão aí. Lei de proteção de dados, muito mais do que uma lei, ela é uma cultura. Nós temos que entender que não é uma lei, é uma cultura.
Então nós temos que entender isso como parte da cultura, né? A lei de proteção de dados deve ser ensinada lá embaixo na escola. Lá, quando o aluno ingressa na escola, lembrar, existe uma lei de proteção aos dados. Então a gente deveria levar isso como disciplina para os ensinos fundamentais. Isso é relação pessoa a pessoa. Relação pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, quer dizer, eu te protejo, você me protege, isso. você... Né? Então, coisa nesse sentido. Eu queria agradecer muito ao doutor, também professor, Carlos Collet, quer dizer, um especialista, advogado em proteção de dados. É uma matéria muito nova, muito recente. Nós começamos aqui, eu acho que esse é o propósito desse programa, nós debatermos aqui, trazemos as matérias para que a gente possa iniciar o debate. O que você falou, temos que, o Randazzo disse, nós começarmos lá nas escolas a criar a cultura, né, do que vem a ser a proteção de dados. Quer dizer, nós nos protegermos, fazemos uma rede de proteção já lá na essência que é no colégio. Queria agradecer muito ao meu amigo, meu colega, né, de universidade, o professor Marco Randazzo, saudades daqueles tempos. Saudades. Estamos retomando aqui hoje, né, uma nova versão dos dois, né? Marcos Randazzo, professor universitário, consultor aí de várias empresas também, ligado à Firjan, também conselheiro da Firjan, que teve a oportunidade de estar conosco aqui. E é você que, mais uma vez, nos deu a oportunidade de estar aqui conosco e ocupando essa hora de trazer com relevância mais um tema para o Zoom Debate. Até a próxima semana, quando estaremos novamente aqui. Obrigado e até lá.